Uma das histórias mais marcantes da Bíblia é o assassinato de Abel, o primeiro homicídio da história. 2 irmãos, 2 ofertas, 2 destinos completamente diferentes. Mas afinal, por que Caim matou Abel? Para entender essa resposta, precisamos voltar ao início da humanidade. Logo após a queda de Adão e Eva, a Terra ainda guardava a memória fresca do Éden perdido. O ser humano agora vivia sob o peso do pecado, e cada escolha revelava as marcas dessa nova realidade. Nesse novo mundo, marcado por dor, suor e luta, nascem os 2 primeiros filhos do casal, Caim e Abel. Caim cresceu como agricultor, passava os dias no campo, arando a terra endurecida pela maldição, colhendo com esforço o fruto do trabalho das mãos. Abel, por sua vez, tornou-se pastor de ovelhas. Entre colinas e pastagens, cuidava do rebanho, protegia as crias frágeis e oferecia alimento e segurança aos animais. 2 irmãos, 2 vocações diferentes, mas ambos chamados a honrar ao mesmo Deus. Um dia, chegou o momento solene de cada um trazer a sua oferta ao Senhor. Essa prática não era apenas uma formalidade. Era um ato de fé, um gesto de adoração, uma declaração de dependência do Criador. Mais que isso, era uma lembrança da promessa feita ainda no Éden, que um descendente viria para esmagar a cabeça da serpente. Cada sacrifício de sangue apontava para esse futuro redentor. Abel compreendeu isso. Ele separou a melhor parte da primeira cria do rebanho, um cordeiro perfeito. Sua oferta era mais que generosidade, era fé. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreveu que, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Abel acreditava na promessa do Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Seu sacrifício era uma confissão de que a salvação não viria de seus méritos, mas do sacrifício de substituição. Caim também trouxe uma oferta. Do fruto da terra, reuniu colheitas do seu trabalho. Aos olhos humanos parecia justo, afinal, estava oferecendo algo que ele mesmo cultivara com esforço. Mas havia um problema. Sua oferta não vinha acompanhada de fé nem de obediência. Era o símbolo de um coração que buscava agradar a Deus pelos próprios méritos, sem reconhecer a necessidade de um sacrifício de sangue. E assim, a diferença ficou clara. Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim e de sua oferta. Isto está escrito em Gênesis capítulo 4, versículos 4 e 5. Note como a Bíblia é cuidadosa. Não diz apenas que a oferta foi rejeitada, mas que a atitude de Caim foi rejeitada junto com ela. O problema não estava no fruto da terra em si, pois Deus se agrada de frutos e colheitas em outras partes da Escritura, mas na atitude do coração. 1 João 3,12 esclarece: Caim era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Caim apresentou algo que parecia correto exteriormente, mas internamente suas obras eram más. Seu coração estava longe de Deus e sua oferta não representava obediência nem fé. Era mais orgulho do que adoração. A reação de Caim foi imediata. Seu semblante caiu, a ira o consumiu e a inveja começou a envenenar seu coração. Mas Deus, em sua graça, não o abandonou naquele momento. Aproximou-se e falou com ele: Por que você está irado? E por que esse semblante caído? Se você fizer o bem, será aceito. Mas se não fizer, o pecado jaz à porta. O desejo dele será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Que advertência poderosa! O próprio Criador revelou a Caim a batalha espiritual que se travava dentro dele. O pecado estava à porta, esperando uma brecha para entrar como uma fera faminta pronta para devorar. Mas Caim ainda tinha uma escolha. Poderia se redimir, corrigir sua atitude, oferecer a Deus o que era certo e rejeitar o mal. Mas ele não quis. Ao invés de dominar o pecado, deixou-se dominar por ele. A ira se transformou em ressentimento, o ressentimento em inveja, e a inveja em ódio, até que o ódio virou ação. Caim chamou Abel para o campo, e ali, longe dos olhos de todos, cometeu o primeiro assassinato da história. Abel, o justo, caiu pela mão de seu próprio irmão. E aqui surge a pergunta: por que Caim matou Abel? O que Abel tinha feito de errado? A resposta bíblica é clara: nada.
Abel não provocou Caim, não zombou dele, não o humilhou. O que realmente irritou Caim foi o fato de Deus ter aceito a oferta de Abel e rejeitado a sua. Ele não suportou ver a aprovação de Deus sobre o irmão. A inveja tomou conta. Depois do crime, Deus novamente veio até Caim. Perguntou: "Onde está Abel, teu irmão?" E Caim respondeu com frieza: "Não sei. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão?" Sua resposta carregava ironia, desprezo e negação. Tentava esconder a culpa diante do onisciente. Mas Deus declarou: "A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra." O primeiro sangue derramado não passou despercebido. O solo que antes produzia fruto, agora clamava por justiça. Assim, a Bíblia nos mostra que o motivo central do assassinato foi a inveja nascida da rejeição da oferta de Caim. 3 elementos se combinaram. Primeiro, a falta de fé. Abel ofereceu pela fé. Caim não. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Segundo, as obras más. O coração de Caim era mau, enquanto Abel era justo. 1 João 3,12. E terceiro, a rejeição do alerta divino. Deus o advertiu, mas Caim recusou ouvir. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Esse é o verdadeiro motivo. Caim não suportou a justiça de Abel, nem aceitou a correção de Deus. E aqui está a lição para nós. A inveja é destrutiva. Provérbios 14:30 diz: "O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos." Ela não apenas destrói relacionamentos, mas corrói por dentro quem a alimenta. E Tiago 3,16 completa: "Onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins." Quantas vezes não sentimos o mesmo? Quando alguém conquista algo que desejávamos? Quando vemos vitórias alheias que expõem as nossas próprias falhas? E mesmo que você nunca derrame sangue como Caim, é bom que você entenda que a inveja vai roubar sua paz, enfraquecer sua fé e abrir espaço para outros pecados. E como vencer isso? A Bíblia nos mostra o caminho: guardar o coração e cultivar a gratidão. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." O coração é a fonte da vida. Se enche de inveja, todo o resto se contamina. Mas quando se enche de gratidão, gera vida e paz. E a gratidão? Praticar a gratidão é a melhor arma contra a comparação. Em vez de focar no que falta, olhamos para o que já temos. A ciência moderna comprova isso. Estudos mostram que a gratidão reduz o estresse, fortalece o sistema imunológico e combate a depressão. Mas a Bíblia já nos ensinava isso há milênios. Em tudo dai graças. É o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,18. A história de Caim e Abel não é apenas sobre um crime. É sobre escolhas espirituais. Abel representa a fé e a obediência. Caim representa o orgulho e a rebeldia. Um confiou no sacrifício do cordeiro, o outro confiou em si mesmo. E até hoje, a mesma escolha está diante de nós. O sangue de Abel clamava por justiça, mas o sangue de Cristo clama por perdão. Hebreus 12:24 diz que o sangue de Jesus fala coisas melhores do que o de Abel. Enquanto Abel foi vítima da inveja, Jesus se entregou voluntariamente para que nós, pecadores, tivéssemos vida eterna. Que essa história nos leve a refletir profundamente. Deus continua nos dizendo: o pecado está à porta, mas você pode dominá-lo. Essa batalha acontece dentro de nós todos os dias, mas não precisamos enfrentá-la sozinhos. Em Cristo, temos vitória sobre o pecado e sobre a inveja. A escolha é sua: repetir o caminho de Caim, confiando no próprio esforço e sendo dominado pelo pecado, ou seguir o caminho de Abel, confiando no sacrifício do Cordeiro de Deus. E eu te pergunto, que oferta você tem levado a Deus? A da autossuficiência ou a da fé humilde no sangue de Cristo? Que essa história fale ao seu coração e o inspire a escolher o caminho da fé, assim como Abel. E se essa mensagem tocou a sua vida, compartilhe com mais pessoas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue conosco, pois aqui vamos sempre aprender juntos lições transformadoras da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente.
e até o próximo vídeo.